Olá galerinha, tudo beleza? Bem-vindo a mais uma aula do Amador da Arte. Aula de hoje vou estar abordando conceitos de objetos, bem como sua origem, tipos e etc. 2D ou 3D. Partindo do princípio que em uma cena a geometria é constituída de um ou mais objetos. Então, se uma lâmpada ilumina minha cena, ela compõe uma geometria. E assim vale para as primitivas: quadrado, plano, triângulo e etc. Os ossos e armações que animam realizando o movimento destes, e a câmera que une tudo que está envolvido, somando em um todo através das tomadas do vídeo final. A origem dos objetos é de suma importância em relação à localização. Toda vez que selecionar um objeto, o ponto de origem irá aparecer para mover, escalonar e rotacionar. Esse ponto de origem irá influenciar qualquer que seja o comando de transformação. Então, para definir origem, é só acessar a estante de ferramenta, aqui em menu ferramenta, no painel editar e aqui definir origem. Clicando nessa setinha, irá abrir aqui alguns comandos que vai alterar a origem em relação ao objeto, ok? Então, essa origem que está aqui no objeto, se eu aplicar um movimento de rotação, o movimento vai ser realizado a partir dessa origem. Então, vou rotacionar esse objeto e repare que a rotação é realizada através dessa origem. Eu vou posicionar aqui o cursor e vou definir aqui origem para 3D cursor. Eu clicando aqui, a origem agora não está mais no objeto, mas foi passado através desse comando que eu defini para que a origem saísse do objeto ou de qualquer lugar que ele venha estar para o 3D cursor. E agora eu aplicando o movimento de rotação, olha o que acontece. Ele rotaciona não mais ali no interior do objeto. Agora a rotação está sendo aplicada em torno do 3D cursor. Então a origem influencia muito na transformação do objeto. Dependendo da posição em que ela esteja, o objeto vai se comportar de maneira diferente. E aqui, para que eu possa novamente voltar com a origem para dentro do objeto, eu posso novamente definir a origem para o objeto. Aqui em geometria para origem, o comando é que o objeto vai de encontro à origem, ok? Então eu acessando aqui, o objeto vai de encontro à origem, vou dar um Ctrl Z, e essa outra opção aqui, origem para geometria. Neste caso, quem vai ao encontro do objeto é a origem. Na maioria das vezes, principalmente quando for trabalhar com animação, outros recursos, o ponto de origem é muito importante. Vou dar aqui um exemplo de uma importância crucial ao utilizar a origem para fazer uma animação ou um movimento. Eu vou transformar esse quadrado em uma porta. Então eu vou clicar em S no teclado e vou restringir para que o movimento fique somente no eixo Y. Vou clicar Y. E ali eu posso achatar para me dar uma espessura aproximadamente de porta.
S de novo e agora Z. E para fazer um movimento de abertura de porta, se eu fazer esse movimento, olha o que vai acontecer. A origem, ele está me dando esse movimento. Eu posso apertar X e o movimento está bem no meio, rotacionando bem no centro desta porta, ok? Eu não quero esse movimento. Então, para isso, eu vou em modo de edição, ok? Eu posso entrar em modo de edição por aqui, vou clicar em Tab e vou selecionar essa edge aqui, ou pode ser esses dois vértices, clicar em Shift S e agora eu vou entrar no modo Snipe e vou trabalhar agora com o posicionamento do cursor. Eu posso botar a seleção do meu objeto na grade, a seleção para o cursor, a seleção para o Active, mas eu quero colocar o cursor para a seleção. Então eu selecionei aqueles dois vértices e vou colocar aqui o cursor para a seleção. E o cursor ficou bem exatamente aqui no meio destas duas seleções. É ali que eu quero, beleza? Então eu vou transportar essa origem para o 3D cursor. Então vamos utilizar aquele método, mas para que eu possa ter acesso à origem, ela só me dá através do modo de objeto. Então eu tenho que mudar aqui para o modo de objeto e aqui vai aparecer estante de ferramenta, definir origem. Eu quero que a minha origem vai para o 3D cursor. Então eu clico aqui, origem para 3D cursor, e a origem se posicionou aqui no 3D cursor, tá? Então, para fazer aquele movimento, eu vou clicar em R e em seguida Z. E agora eu posso fazer o movimento de porta abrindo e fechando, ok? Para vocês verem que a posição da origem influencia muito na animação e na transformação do objeto. A mesma coisa seria se eu quisesse colocar a origem bem aqui entre esses dois vértices selecionado, eu posso mandar o meu cursor para a seleção. Então ele vai fazer esse cálculo, ok? Entre esses dois vértices selecionados, ele vai jogar na mediana, ok? Então ele está aqui bem no meio e ali, novamente, no modo de objeto para acessar a origem, o comando de origem e novamente jogar origem para 3D cursor. A origem se posicionou aqui, ele continua na posição da qual eu quero para fazer esse movimento R, Z, e ele vai realizar o mesmo movimento, porque ele está bem aqui na lateral do objeto. Beleza? Então, essa é uma forma de aplicar formação no objeto de acordo com a posição da origem, beleza? Então aqui eu posso adicionar à cena diversos tipos de objetos, podendo ser uma malha, curva, superfície, texto, armação, treliça, vazio, alto-falante, câmera, lâmpada, força e instância de grupo. Contudo, vou estar abordando como tipos de objetos as primitivas de malha, ok? Aqui em Mesh vamos encontrar essas primitivas. Qualquer objeto comum é uma malha, e aqui podemos adicionar na cena 3D algumas formas de malhas primitivas. Aqui em adicionar, Mesh, Plane, Cubo, Esfera, Ecosfera, Cilindro, Cone, Torus, Grade e enfim a Suzane.
selecionar aqui um cilindro e ele vai assumir a mesma posição do 3D Cursor. E aqui do lado irá aparecer as configurações desse cilindro, segundo a quantidade de vértices. Eu clicando aqui, eu posso alterar a quantidade de vértices, diminuindo ou aumentando. Posso aumentar o seu raio, o seu tamanho. Eu posso definir se o objeto vai estar com essa tampa, sem a tampa, ok? Aqui ele fica um objeto aberto. E clicando nessa opção aqui, ele deixa o seu objeto fechado. E aqui ainda tem os controles de locação. Eu posso alterar a posição do objeto, como também a sua rotação. Esses comandos aqui pode ser perdido se você fizer um movimento com o objeto, beleza? Porque aqui apresenta a propriedade. Aqui é o painel de operador do objeto. Quando você seleciona, aparece aqui suas modificações. Ele muda de acordo com o que eu fizer, de acordo com as ações. Qualquer ação que eu fizer aqui, ele vai aparecer. Então, se eu fazer um movimento nesse objeto, agora ele vai apresentar a ação pela qual eu fiz neste momento. Assim, se eu entrar também em modo de edição, eu perco as informações. Por isso, para que você possa alterar o objeto, é preciso fazer logo de início, antes que você perca essas informações, beleza? Então aqui temos as primitivas, que podem ser utilizadas para construir diversos projetos de modelagem a partir da mesma. Então cada mesh primitiva apresenta uma forma para determinado trabalho. Como exemplo, o plano. Repare que não tem espessura. Com ele é possível criar pisos, mesas, espelho e muitos outros objetos a partir desta primitiva. Então aqui eu vou apresentar alguns exemplos. Com o plano eu fiz a parte aqui deste projeto, o chão, as paredes, e aqui foi feito um espelho, ok? Deixa eu colocar no modo de textura para vocês verem como ficou. E aqui joguei algumas texturas, ok? Simples, para vocês verem que o plano dá para fazer não somente isso aqui, mas diversas coisas que nos permite modelar. E com o cubo é possível criar dados, caixas e muito outros projetos a partir dessa primitiva. Vou dar aqui alguns exemplos também. Por exemplo, esta mesa, que foi criada a partir da primitiva cubo. E também esse dado, ok? Que foi criado a partir do cubo. E faltou aqui adicionar o círculo. É apenas constituído de vértices, não tem nenhuma face. Com ele é possível criar copos, jarras, rodas, maçaneta de porta e muitas outras possibilidades. Então, com o círculo eu fiz aqui esses copos e essa jarra, e assim vale para as demais primitivas. Para o torus, que dá para criar pneus, rodas ou qualquer objeto que contém esta forma. Repare que aqui tem dois planos. Esse aqui é somente o plano e aqui é a grade. É um tipo de plano subdividido que pode criar paisagem. Vou apertar W para
aumentar o número de vértices, clicar aqui em mais 2, mais 1, e aqui Snipe, eu vou alterar a sua geometria usando o Snipe, ok? Ou seja, eu posso formar uma paisagem. E aqui, por último, eu tenho o cone, que é possível criar alguns objetos de acordo com a sua geometria, beleza? Eu deixei alguns exemplos aqui. Como exemplo, eu posso criar um cone, uma corneta ou qualquer outra coisa que vier à minha mente. Então aqui eu fiz esse projeto, cada um deles separadamente, e coloquei cada um desta forma nesse ambiente. Coloquei aqui a posição da câmera, algumas lâmpadas para iluminar, e obtive esse cenário. Aqui eles estão sendo visualizados em modo de textura. E agora eu vou colocar para ser visualizado através do renderizador Cyclo, que me dá a renderização em tempo real. Então eu posicionei esse espelho justamente para ele refletir a parte que não está sendo visível, ok? Que é a parte de trás. E vou aqui mudar da textura para o renderizador. Então aqui, onde está limitado essa renderização, dentro dessa borda, são os objetos que estão sendo renderizados. Podemos ver aqui a iluminação e aqui está o espelho. Vê que tem um pedacinho aqui que está fora, beleza? Mas esse aqui que está dentro da borda está sendo renderizado. Aqui podemos ver que ele está refletindo a parte de trás do cenário, imitando a função de um espelho. Então neste vídeo foi passado uma noção básica das primitivas, dando alguns exemplos que, partindo do princípio, cada primitiva pode criar um tipo de projeto, beleza? No próximo vídeo eu vou estar exemplificando e exercitando alguns projetos criados a partir de cada uma delas. Nessa sequência eu estarei a começar primeiramente com o cubo. Com ele eu vou estar desenvolvendo o projeto e ensinando como fazer um dado, beleza? Então galerinha, por hoje é só, mas não fica triste não, estarei em outro vídeo neste mesmo canal. Não deixa de curtir, de deixar o seu comentário. E para que vocês venham ficar por dentro de novos vídeos que serão postados diariamente ou semanalmente, se inscreva no canal e peço que nos ajude compartilhando o vídeo com os seus colegas, famílias que gostem do assunto, ok? Então galerinha, até a próxima aula!